Telejornalismo em alta rotatividade. Apresentação: jornalista Priscila Sena. 8h30 da noite, Alê Excelentíssimo Notícias. senhor deputado Josué Neto, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor Antônio Eduardo Ditzel, para muitos simplesmente Paraná, secretário de Estado da Juventude, Desporto e Lazer, a SEGEL, que neste ato representa Sua Excelência o governador do Estado, José Melo de Oliveira. Senhor, e razão maior desse acontecimento, mestre Oswaldo Alves de Albuquerque, faixa vermelha, 9º grau de arte suave, jiu-jitsu. Excelentíssimo senhor Elvis Damasceno Nascimento, secretário municipal de Desporto, Lazer e Juventude, SENGEL, que neste ato representa o prefeito da cidade de Manaus, senhor Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto. Excelentíssimo senhor e proponente desta sessão de outorga do título de cidadão amazonense, deputado estadual e deputado federal eleito, Arthur Bisneto. Excelentíssimo senhor, meu amigo, vereador Luiz Neto, representando neste ato a Câmara Municipal de Manaus. Excelentíssimo senhor e amigo Homero de Miranda Leão, secretário municipal de Saúde. Excelentíssimo senhor deputado estadual eleito Frank Luiz da Cunha Garcia, Bi Garcia. Excelentíssimo senhor vereador Irã Nicolau, que neste ato representa a Câmara Municipal de Manaus. Excelentíssimo senhor coronel intendente Marcos Manuel Furtado Costa, que neste ato representa o Major Brigadeiro do Ar Antônio José Mendonça de Toledo Lobato, comandante do 7º Comando Aéreo Regional, 7º Comar. Senhor professor, e foi meu professor de jiu-jitsu, Ali Almeida, ao lado de Alfredo Jacaúna, presidente da Vila Olímpica, Danilo de Matos Areosa. Senhoras e senhores, professores da arte suave, difícil é a missão de falar pouco diante de tanta história a ser contada que encarna a figura do mestre Oswaldo Alves. Fala pouco porque o orador, o autor da propositura, fez um discurso muito bem montado, muito bem escrito, mas um discurso bem objetivo. E cabe a minha missão agora, de falando pelo plenário, não ser indelicado e falar mais do que o deputado Arthur Bisneto. Tentarei cumprir a difícil missão. E já se vão pelo menos 36 ou 37 anos aí. Porque, salvo o melhor juízo, mestre Oswaldo, na década de 70, mais precisamente nos anos de 77 e 78, o jiu-jitsu amazonense tem uma semeadura iniciada que passou pelas suas mãos. E nesta semeadura, que já dura 36 anos, tudo aquilo que se faz com afinco, com convicção, com amor, a natureza, ela é pródiga em garantir, faça com amor e aquilo que você semeia dará frutos. O senhor foi a semente, e olhe para esse plenário e receba nesse momento os aplausos dos frutos da semente que o senhor plantou. Aqui, todos são frutos. Todos são frutos. Não só por terem bebido na fonte, e muitos beberam direto na fonte, como aquela que, na minha visão histórica desse processo, no Amazonas, tem aqui a primeira geração do jiu-jitsu amazonense, o Ali Almeida, o Luiz Façanha, o Alfredo Jacaúna, o Vinícius, o Bidida. Quando se pensa no jiu-jitsu amazonense, fruto da semeadura que o senhor iniciou, a primeira geração está aqui presente. Onde quero chegar? É que o jiu-jitsu não só incute naqueles que o praticam o conhecimento, hoje, do jiu-jitsu esportivo, mas num primeiro momento, porque era
aquele era o raciocínio daquele momento da semeadura que o senhor iniciou. O jiu-jitsu era uma arte marcial muito mais focada para a defesa pessoal. O jiu-jitsu tomou, ao longo das últimas décadas, um contorno de desporto, passou a se ter a Federação de Jiu-Jitsu Esportivo, o jiu-jitsu com regras, o jiu-jitsu com pontos, mas aquela gênese, aquele início era o jiu-jitsu da defesa pessoal. E ali, naquele momento, para os mais desavisados, porque ainda é comum se ver aqui ou acolá alguém desavisado que não conhece esse processo, a dizer que o jiu-jitsu ainda é, mas nunca foi, tão somente um conhecimento de sobrevivência para uma briga de rua. O jiu-jitsu sempre trouxe, através das mãos dos seus fundadores, e aí a gente vai pegar o Mitsuo Maeda, o Conde Koma, que passou para o Carlos, que passou para o Hélio, que passou para o senhor. O jiu-jitsu também é uma filosofia de vida, com valores, Paraná, muito bem definidos, de autocontrole, de autoconfiança, de superação. Os homens e mulheres que bebem dessa fonte, muitos hoje atletas, mas aqueles que não são mais atletas de competição, são homens e mulheres hoje incumbidos, preocupados de passar para os seus alunos, e eu não sei mais nem que geração é essa, se é a quinta, é a terceira, é a sexta ou a sétima, porque o jiu-jitsu deu tantos frutos que não cabem hoje nesse plenário, mas ainda permanece vivo no espírito, na alma de todos os professores de jiu-jitsu aqui presentes, e são muitos que são meus amigos. Tem o Hélio, tem o Sami, tem o Ricardo, tem o professor, faltou, Orley Lobato, tem muitos que ainda estão na lida diária. O professor Rony, que está ali em cima, que desenvolve um projeto belíssimo com aquelas crianças, que preocupam-se em passar para esses homens e mulheres uma filosofia de vida, além de um conhecimento de defesa pessoal e de um esporte que cresce e se consolida mundo afora. Essa, na minha opinião, eu que não sou atleta de competição, mas encontrei no jiu-jitsu fundamentos que me levam a ter uma vida totalmente diferente e com uma capacidade de superação dos desafios, tal qual aquele guardeiro que prefere jogar por baixo, porque se sente mais confortável. Mas alguém que olha aquele guardeiro, professor Oswaldo, e não conhece o que é o jiu-jitsu, e não conhece os valores do jiu-jitsu, há de dizer, mas aquele cidadão está perdendo, porque ele está por baixo. E é no jogo de guarda, no jogar por baixo, com a paciência necessária, porque se você perder o controle, Adriano, você que é um atleta profissional, um atleta de ponta, se você perder o controle emocional, e é esse um dos princípios do jiu-jitsu, você vai ser finalizado pelo seu adversário. E aí, com o controle necessário, com a frieza necessária, fundamentos de uma filosofia de vida, você encontra o momento em que o teu adversário te dá algo, ou ele te dá o pescoço, ou ele te dá o pé, ou ele te dá o braço. Assim é a vida. Quando você se vê, professor Oswaldo Alves, diante de desafios que parecem te colocar, o problema te coloca de 100 quilos em cima de você, se você não se desesperar, se você tiver esses fundamentos dessa filosofia que o senhor tão bem espargiu no estado do Amazonas, e por que não dizer no Brasil, esses homens são capazes de virar o jogo, passar a guarda e jogar por cima e impor aos problemas de suas vidas um outro tratamento. O jiu-jitsu dá isso àqueles que o praticam, àqueles que acreditam na sua filosofia de vida. Uma outra percepção, uma outra forma de reagir aos problemas, sem violência, com técnica, com estratégia, com paciência acima de tudo, mas com uma vontade inabalável de vencer não só o oponente, mas os desafios das nossas vidas. Portanto, a caminho do fim, eu que um dia, e não esperava, dizia isso ainda há pouco ao meu amigo Hélio, não esperava, uma manifestação de Vossa Excelência, espontânea,
num momento como aquele que descrevi, que o adversário era bem maior do que eu, que o adversário era mais pesado que eu, o adversário era cruel, e o adversário é uma disputa política, que enfrentei ainda há pouco. Quando todos esses problemas, que encarnam essa figura do adversário, se colocaram contra mim, naquele momento, naquele dia específico, eu encontrei, em palavras que foram dirigidas pelo Senhor, a minha pessoa, a fagulha, a pólvora, a motivação para não esquecer que eu sou um praticante, um adepto da filosofia do jiu-jitsu. E é por essa razão, em meu nome e em nome, por que não, de todos que aqui estão, que acreditam em cada palavra que aqui estou dizendo, receba o meu muito obrigado pelos serviços prestados. As gerações que aqui estão e as gerações que talvez nem eu, nem o senhor estejamos mais aqui para testemunhar. Mas, por certo, aquilo que se planta na vida, com convicção e amor, repercute na eternidade. A sua semente repercutirá por muitos anos, décadas, na história desse Estado. E por essa razão que eu, pedindo que os senhores me acompanhem mais uma vez, encerro lhe agradecendo com uma salva de palmas. Muito obrigado, que Deus abençoe ao Amazonas e que Deus abençoe ao senhor e à história que o senhor construiu. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. A palavra está franqueada ao